Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Paysandu de volta à Série B do Campeonato Brasileiro e assim, será que agora retornando à segunda divisão e tendo essa perspectiva de se transformar em uma SAF em um futuro não tão distante, podemos imaginar, por exemplo, um retorno à Série A e ter um time relevante do futebol brasileiro voltando a brigar por títulos? Quero trazer aqui para vocês um pouco mais de detalhes, que inclusive a diretoria, os presidentes do Paysandu e até mesmo o conselho pensam sobre essa possibilidade de virar uma SAF, um clube empresa, que até mesmo tem algumas equipes da Série C, que já tiveram propostas oficiais superando essa casa de R$1 bilhão, que eu acho que vai ser um valor quase que padrão daqui em diante para algumas negociações envolvendo os clubes da Série A e também da Série B do Brasileirão. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal caso você goste de conteúdos como esse. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e aqui nós trazemos principalmente projetos de estádios, centros de treinamentos, mas quero falar também sobre projetos de clube empresa do Brasil, que eu acho que tem tudo a ver também do tema, e já deixo as 3 sugestões quando terminar aqui para vocês, tanto de reformas do centro de treinamentos do Paysandu, que eu já trouxe aqui no canal, de uma possível melhoria da Curuzu para esse próximo ano, e nosso canal, o Black Cartel, que eu trago notícias diárias lá do Paysandu também. Então pode ficar aqui, fica nesse vídeo eu falando sobre o clube empresa, e no final eu deixo essas sugestões de conteúdos para vocês. Bom, então essa chance de retorno à Série A, obviamente é bem difícil, até porque um time chegar na Série B e conseguir o acesso à primeira divisão é bem raro, mas foi feito recentemente pelo Vitória, que estava no passado na Série C, nesse ano então matematicamente quase confirmado esse retorno à Série A do Brasileiro, e o Paysandu mira fazer essa mesma coisa, e quem fala isso não sou eu, foi o próprio presidente em entrevista, que eu vou deixar aqui para vocês, créditos para o portal o Central do Paysandu, que trouxe essa arte que eu vou deixar aqui na tela. O presidente, então, Maurício Ettinger, falou sobre esse acesso à primeira divisão, num futuro não tão distante, falou o seguinte: vamos fazer um time para subir para a Série A, e lógico que é uma missão árdua, difícil, mas nós vamos tentar de todas as forças que temos, disse então o Maurício, e além disso o Aguilera, melhor dizendo, que é o diretor, no caso do Paysandu, afirmou que vai ter uma das maiores folhas salariais da Série B. Óbvio que não vai ser, por exemplo, o quarto time com mais folha salarial, que teria que ser 2 milhões e 800 mil reais. Mas o Paysandu pode chegar a um valor próximo de 1 milhão e 600 a 2 milhões de reais, que colocaria ali no bolo de top 9, top 8 times com maiores folhas. Se você for analisar hoje no G4, os 4 primeiros colocados não são, respectivamente, os 4 maiores com folha salarial. Então o Paysandu quer sim entrar nessa disputa, quer sim brigar pelo acesso na Série A já nesse próximo ano, mas com certeza não vai ser uma missão fácil. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da PagBet, onde por lá não tem segredo. Você apostou, ganhou, tá pago aí na sua conta, para você começar a apostar a partir de R$1 e um saque mínimo a partir de R$20. Você já pode ir lá e começar, porque eu vou deixar aqui, eu gravei a tela para vocês mostrando como que você faz para procurar os jogos do Campeonato Brasileiro. Tem Série A, tem Série B, vários jogos do futebol europeu, final de Libertadores, também jogos aí da Champions League. Então para você começar hoje mesmo, o link da PagBet vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Clica lá, faz seu registro e começa a apostar mesmo hoje, sempre com responsabilidade, caso de apostas então maiores, apenas de 18 anos de idade para você começar. Bom, esse projeto de SAF, esses planos de transformar em um clube empresa, não é novidade dentro da Curuzu, até porque o próprio presidente do clube, Maurício Ettinger, é um cara que vê com bons olhos sim essa possibilidade e vem falando bem sobre a SAF, sobre esse projeto, desde quando ela foi aprovada em 2021 e também ele falando sobre isso desde o ano passado, em 2022, onde vou deixar aqui alguns trechos de entrevistas, onde ele falou o seguinte, abre aspas: eu particularmente acho que é o futuro dos clubes do Brasil, do futebol brasileiro. O Paysandu vai fazer um diagnóstico da situação e estamos contratando um escritório de advocacia para estudar se tem algum interessado. Perto ou longe, o futuro para mim será esse, explicou então o Maurício Ettinger, que a expectativa, inclusive dessas falas, é de que teria, por exemplo, uma novidade em relação a esse projeto de clube empresa a partir de 2023, que não foi o que aconteceu. O Paysandu com toda certeza estava esperando esse acesso à Série B para, quem sabe, ter propostas e valores mais interessantes do que seria a sua marca avaliada estando numa terceira divisão, que é algo parecido que o Vitória fez, que eu posso fazer um vídeo aqui depois no canal falando sobre isso. Mas de qualquer forma, essa empresa de consultoria que o Paysandu contratou fez sim esse diagnóstico da situação, que no caso estava investigando o mercado, e ele completa dizendo o seguinte, abre aspas: o Paysandu está estudando a possibilidade de virar SAF e está estudando muito. Inclusive, já estamos em contato com a empresa para fazer um levantamento do valor do clube, e eu diria que ainda nesse ano deveremos ter o resultado desse estudo.
E a partir disso, a própria empresa tem, né, um portfólio de possíveis investidores, afirmou então o Maurício Ettinger, que de acordo com o presidente, né, a empresa de consultoria deve realizar um trabalho minucioso para mensurar o valor do clube, e isso ainda para a temporada de 2022, com a equipe disputando, né, a Série B. Então, com toda certeza, o Paysandu estando numa Série B, ou numa Série C, né, eu falei errado, numa Série C ou numa Série B, faz total diferença. E lembrando, esse estudo aqui não tivemos muitas atualizações sobre ele. Pode ser que acabou não dando em nada, ou eu acho que o mais provável, teve sim esse estudo interno, mas a notícia não foi divulgada para a mídia, para a torcida, de qual que seria esse valor. E o Paysandu então tentando esse retorno para a Série B, para com certeza valorizar a sua marca, que foi o que aconteceu. E eu não ficaria surpreso se tentasse algo nesse sentido, de jogar a Série B e conseguir um acesso para depois disso, numa Série A, pensar, né, nessa possibilidade de virar uma SAF e ter um investimento, diria assim, que mais robusto, né, de qualquer forma, nos próximos anos. Até mesmo o próprio Maurício, né, toca num ponto que eu acho fundamental para o Paysandu, que com certeza o fator da torcida é muito relevante, porque cada vez menos, se você for analisar, tem clubes assim de massa que ainda não foram negociados, né, porque óbvio, não tem muitos clubes e empresas no Brasil, mas todos que viraram até aqui, que estão na Série A, são clubes de muita torcida, né, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Curitiba, então são clubes aí com uma torcida gigante, e aos poucos vai encolhendo, né, aí vai ficando Corinthians, Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, o Santos também, né, de qualquer forma, é um time gigantesco, só que aí esses clubes não são tão fáceis de virar um clube empresa. Aí você vai analisar ali e ver, o Paysandu tem uma torcida enorme no norte do país, será que não poderia ser uma boa opção? Eu acho que fez até certo em não ter vendido o clube em 2021, 2022, porque os valores negociados foram muito abaixo do que vai ser aí nesse ano de 2023 e para os próximos, e também pelo clube estar na Série C, onde o próprio Maurício sobre isso, né, sobre esse valor da marca, destacou e ressaltou bastante, né, a torcida do Paysandu, que eu vou deixar aqui para vocês. Ele fala o seguinte, abre aspas: a marca do Paysandu é muito boa e além disso nossas dívidas não estão muito grandes. Estamos seguindo um projeto de parcelamento dessa dívida ativa e eu acho que de forma geral seria um valor bom, devido à grandiosidade do clube e da torcida. Mas apesar disso não posso mensurar, disse aí, então no caso o presidente. Que naquela época também teve alguns estudos da empresa Sports Valley que listou, né, o Paysandu em 2021 entre os 30 clubes brasileiros mais valiosos do país. Só para você ter uma ideia, tanto que os valores na época eram diferentes do que são praticados hoje, né? E que, na minha opinião, não reflete o valor real do clube. Eles colocaram um valor próximo de 160 milhões de reais. O Paysandu, que eu acho que, nossa, isso aí deveria ser 10% do clube, ainda mais agora estando numa Série B, mas naquela época os valores eram bem menores, né? Até mesmo o Atlético Paranaense listado por 300 milhões, Internacional 358, enfim, foram valores bem mais baixos, mas contando apenas o valor da marca, sem contar, por exemplo, estrutura do clube ou algo nesse sentido, mas de qualquer forma achei um valor bem baixo e foi no caso um dos exemplos que poderíamos ter em relação ao Paysandu. Mas óbvio que dá para analisar o mercado e ver, né, quais outros times que têm virado SAF, que agora eu falo um pouco mais sobre isso. Bom, até mesmo o presidente falou, né, que teve visita em relação à XP e do pessoal que cuidou da SAF do Cruzeiro e do Figueirense, onde ele completa dizendo o seguinte, a gente em outubro, no caso de 2022, recebeu a visita de um pessoal que tratou da negociação da SAF do Figueirense e do Cruzeiro, e queremos um modelo de clube empresa em que a parte da SAF fique apenas com futebol e o resto, como demais esportes, patrimônio, ficaria com o Paysandu. Finalizou então aí o presidente, que é algo que, né, que é feito hoje com todos os clubes SAFs do país, como Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Curitiba, mantendo, né, o clube um pequeno percentual de 10% e não tendo, por exemplo, o investidor direito vou vender a Cruzeiro e montar uma estrutura de complexo de prédio. Não, isso não pode acontecer, porque fica em relação à instituição. Assim como mudança de nome, escudo, camisas, isso não passaria, porque quem detém isso é a instituição e não o dono, que tem direito então ao futebol. Receitas, vendas de jogadores, o dia a dia, mas essa outra parte ficaria com o próprio clube. Bom, aqui eu vou deixar também duas matérias que ressaltam, né, essa virada de chave que pode acontecer no Paysandu. Essa primeira aqui do portal O Liberal falando, né, que o Remo e o Paysandu são os principais candidatos no Pará e eu diria que até no Norte a virarem SAFs, de acordo inclusive com um especialista nessa matéria aqui. E além disso, né, sobre o Náutico, que recebeu uma proposta estando na Série C de um valor de mais de R$1 bilhão pela sua SAF, que vai lembrar, esses valores aqui, R$1 bilhão, óbvio que não é pouco, né? Mas às vezes pode parecer um pouco ilusório, tá? Por que eu falo que tranquilamente o Paysandu vale R$1 bilhão?
Porque geralmente um investidor não vai colocar R$ 1 bilhão em um ano, nem 2, nem 3, nem 4. Geralmente vai ali, ó, uma média de 100, 80 milhões de reais por ano de aporte. Então isso daí duraria pelo menos de 10 a 13 anos, né? Que seria um modelo parecido que vai acontecer no Náutico. Óbvio que 80 milhões de reais acrescidos ao clube por temporada faz total diferença, até porque é a mesma coisa do Paysandu hoje. Tem as suas receitas que vão ter, né, de disputar a Série B, Copa do Brasil e Estadual. Pensa você acrescentar mais 80 milhões de reais por ano, tá? Assim, para fazer uma montagem muito boa, seja de elenco, contratações, mas principalmente, né, investimento na sua infraestrutura. Esses valores também de 1 bilhão, pode contar ali, ó, 150 milhões que vai ser reforma de um estádio, de construção de um CT do zero, enfim, são vários os quesitos, mas eu tenho certeza que o Paysandu, quando for negociado, vai ser superior a essa casa de 1 bilhão de reais, até mostrando essa proposta que o Náutico recebeu. Estou bem curioso qual que vai ser os próximos passos do clube do Paysandu, né? Estando numa Série B, com certeza vai aparecer mais interessados, e de outras equipes que vão virar SAF certamente em 2023, dando para ver que o mercado está bem, mais bem agitado em relação a valores, né? Como por exemplo o próprio Curitiba sendo negociado com um valor superior aos 1 bilhão, 1 bilhão e 200 milhões de reais, o próprio Bahia também recentemente. Enfim, se você quiser mais vídeos como esse, pode deixar aqui embaixo na descrição, nos comentários que eu trago aqui para vocês. Se você quiser ver também esse projeto de reforma no CT e na Curuzu, já trouxe esses 2 vídeos aqui do Paysandu no canal e nosso outro canal, né, o Black Carter, que eu trago notícias do Paysandu diariamente. Vou estar tudo aqui aparecendo para vocês, que é o link embaixo no caso do grupo VIP do Alex Dicas, para você fazer parte. Valeu, galera!